né? E eu acredito que nessa caminhada, nessa jornada, a palavra do Senhor nos ensina muita coisa. E um exemplo disso tudo, né? Que foi como a irmã Jane falou na escola bíblica passada, né? Quando o Roger estava explicando aquela passagem, né, da parede branca. E o que é interessante, a irmã Jane, muitos anos de caminhada, e ela teve a humildade de falar aqui no nosso meio, né, que ela tinha uma outra visão, que ela aprendeu a passagem de uma outra maneira. E olha como é que é oportuno, olha como é que é rico, né, quando a gente se dedica à palavra do Senhor, vindo, sabe, comendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, né? E uma coisa que eu estava meditando hoje cedo com o Senhor, estudando para o sermão, estudando para a exposição de hoje, o nosso irmão Roger não está aqui, né? Porque ele está fazendo a prova da OAB, a segunda etapa da prova, e a gente está aí em oração na torcida de que ele consiga, porque ele termina a faculdade no final desse ano e vai ser uma benção, né? Ele já se formar e já ter sido aprovado na OAB, né? Então, está tudo no controle do nosso Senhor, por isso que o nosso irmão não está aqui. Mas aí voltando no que eu estava falando, que eu estava meditando, né? Gente, como que a gente vai aprendendo, sabe? E como que é rico a gente estudar, se debruçar, sabe? Eu gosto de guardar isso para mim, porque parece que a gente está contribuindo para a igreja, né? Como se a gente estivesse só contribuindo para quem está nos ouvindo. Mas, na verdade, a gente está bebendo ricamente, sabe? Quando nós estamos ali estudando, quando nós estamos ali mergulhando na palavra de Deus. E vai ser algo que a gente vai meditar hoje no texto do sermão. Irmãos, uma das provas do nosso amor pelo Senhor é o conhecimento do Senhor. E não há outra maneira de se conhecer a Deus que não seja a sua palavra. Conhecer a Deus não é uma experiência esotérica, mística ou um boom de explosão emocional. Conhecer a Deus é uma decisão intencional. E eu provo meu amor para com Deus na minha busca por Deus, no meu anseio por conhecê-lo. Vamos ser sinceros. Muitas vezes a gente fala assim: eu queria voltar ao primeiro amor. Como se o primeiro amor fosse um amor que surgisse no início da nossa conversão e depois sumisse. Mas a ideia do texto bíblico, quando o Senhor fala às 7 igrejas do Apocalipse, por exemplo, e ele começa falando para a primeira igreja, lá em Éfeso, ele fala aos Efésios: é necessário que vocês retornem ao primeiro amor. Quando o Senhor diz isso, é justamente quando nós colocamos Deus como prioridade da nossa vida. Mas a maneira que eu amo a Deus é na mesma proporção que eu conheço a Deus. Eu já dei esse exemplo uma vez. Eu lembro quando eu ainda não estava nos caminhos do Senhor, quando Cristo ainda não tinha entrado ali no caminho de Emaús ou no caminho de Damasco, e eu frequentava muito o bar do campo. E aí chegou um rapaz pedindo cachaça, que alguém pagasse uma cachaça para ele. E um rapaz que estava lá sentado pagou todo orgulhoso. E tipo assim, tá vendo como que é bom fazer o bem, né? E desembocou numa conversa assim, mais ou menos, tá vendo, ó? Eu tô assim com Deus, sou colado com Deus. Não preciso de uma igreja para poder conhecer Deus, não. Para poder estar com Deus. Agora, vamos ser sinceros. Isso é uma forma de amar a Deus? Jamais. Jamais. Por que essa pessoa está perecendo? Porque ela não conhece. E o Senhor alertou isso desde o Antigo Testamento. E o meu povo perece por falta de conhecimento. É claro que o nosso amor a Deus desenvolve emoções na gente. Mas o nosso amor por Deus, ele não pode estar fundado, baseado em uma emoção. Boa tarde, meus irmãos, paz do Senhor. Ele não pode estar baseado numa emoção. O nosso amor, ele precisa estar baseado no nosso conhecimento de Deus. E olha quanta coisa interessante que nós aprendemos no livro de Atos até aqui. E eu particularmente, de verdade mesmo, sabe, meus irmãos? Eu acredito que não foi à toa que o Senhor nos conduziu a estudar este livro.
Olha, ó, há quanto tempo. E de verdade eu nem lembro qual foi a data que nós começamos a exposição. Mas eu sei que a gente já está ó, há meses aqui nesse livro, sabe? Bebendo, comendo aqui desta fonte. Olha quantas coisas que o Senhor nos ensinou para nós que estamos no processo de plantação de uma igreja. Irmãos, o natural e o sobrenatural de Deus anda lado a lado, amém? O natural e o sobrenatural de Deus anda lado a lado. Eu vou falar um versículo e vocês continuam para mim, que está lá em 1 Coríntios e eu sei que vocês sabem. Paulo planta, depois, como é que continua? E depois, Deus, Cristo, o Senhor, dá o crescimento. Existe uma parte que pertence a nós. Nesse versículo, qual é a parte? Plantar e regar. Mas o crescimento é o Senhor quem dá. E é justamente o que a gente está vendo aqui no livro de Atos. E sabe o que é interessante? É que mesmo sendo Deus o autor da Bíblia, usando homens inspirados por ele para poder escrever essa palavra, Deus não esconde de nós os limites humanos, a fraqueza humana, a debilidade humana, o pecado humano, a falha humana, o erro humano. Por quê? Não é à toa que o livro de Atos começa dizendo para a gente que os discípulos, eles estavam amedrontados. Primeira paralisia deles foi quando Jesus subiu aos céus, foi assunto aos céus, retornando para o seu local de glória, à destra do Pai. E eles ficaram tipo assim, aí aparecem os anjos. Varãos galileus, por que vocês estão olhando assim, né? Vamos colocar na nossa linguagem de hoje. Por que vocês estão tão preocupados? Talvez ficaram tão desesperançosos mais uma vez. Esse mesmo Cristo que foi, ele há de voltar. E aí eles lembraram o comando de Cristo, ir para Jerusalém. E eles estavam em Jerusalém trancados, com medo. Vocês concordam comigo? Cheios de medo. Cheios de medo. Por quê? O nosso líder foi embora mais uma vez. Primeiramente, Jesus tinha morrido. Aí eles viram aquela questão sobrenatural. Jesus cumprindo tudo que falou. Eu vou voltar, no terceiro dia eu volto. Jesus volta no terceiro dia. Aí Jesus passou 40 dias com eles. E aí depois eles atemorizados. Mas aí às vezes a gente pensa assim, caramba, né? Que bando sei lá, de crente frouxo. Irmãos, se fôssemos nós lá, nós estaríamos na mesma condição. Quantas vezes nós que hoje estamos habitados permanentemente pelo Espírito Santo de Deus, quantas vezes que a gente foge? Quantas vezes a gente entra lá num quarto lá e fica trancado? Por quê? Porque nós somos humanos. Porque aqui nesta vida, nós ainda experimentamos os efeitos do pecado nesta carne. Nós experimentamos os efeitos da salvação na nossa alma, no nosso espírito, que muitas vezes reverbera na nossa carne, silencia a nossa carne. Mas tem coisas que a gente não tem controle. A gente tem controle de ficar doente ou não? Não tem. Veio a Covid, a gente teve o controle de pegar ou não pegar? Olha como é que a Covid, mais uma vez, mostrou aos homens que nós não estamos no controle de nada. A ciência bateu cabeça, o poder político bateu cabeça, o poder financeiro bateu cabeça. Pessoas que tinham uma porção de doença antes da Covid, pegaram a Covid e sobreviveram. Pessoas que naturalmente eram saudáveis, atletas, pegaram Covid e pereceram. Por quê? Porque tudo continua no controle soberano do nosso Deus. E é isso que nós estamos vendo aqui no livro de Atos. E especificamente nessa passagem que a gente vai continuar vendo, na verdade, essa passagem aqui, ela finaliza com o capítulo 26, que o nosso irmão vai finalizar no próximo domingo. A gente está vendo toda a soberania de Deus. Os judeus doidos para poder matar Paulo. Mas o Senhor falou a Paulo, Paulo, o mesmo testemunho que você deu em meio a Jerusalém, é necessário que você dê esse testemunho em Roma. E aí os judeus mirabolando para poder, armar uma emboscada para Paulo, e Deus livrando Paulo da emboscada.
O Império Romano, de certa maneira, achando que ele que está preservando Paulo, mas Paulo está sendo preservado pelo Senhor. Somos nós, da mesma forma. Por que eu estou introduzindo desse jeito para a gente poder entrar no texto? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, e eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, que professam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, vocês se encontram nesse lugar de fala. Irmãos, seguir a Cristo não vai nos custar algumas coisas, vai nos custar tudo. Diga aí quantas orações que vocês já fizeram na vida de vocês, que talvez vocês não tinham nem noção, como eu já fiz, do que eu estava orando. Quantas vezes eu falei para o Senhor, Senhor, me ensina a te amar verdadeiramente, me leva a esse lugar de amor. Senhor, me ajuda se eu tiver que abrir mão das coisas. E quando as coisas vão acontecendo na nossa vida, a gente vai entrando em parafuso. Deus, quando vai removendo os outros ídolos do nosso coração, a gente vai entrando em parafuso. Até que Ele seja tudo em nós. Por quê, irmãos? Porque o poder dele se aperfeiçoa justamente nesse momento. É quando nós estamos fracos e reconhecemos que somos fracos. Irmãos, não tem um ser humano vivo da filosofia, de qualquer outra área da ciência, que encontrou uma resposta para o dilema da vida, para o dilema da morte, para todas as outras questões que são tão assim profundas no nosso dia a dia, na nossa vida. Nenhum homem consegue preencher. Quantas vezes nós estamos bem, de repente a gente perde alguém que nós amamos, de repente a gente perde um suporte financeiro, enfim, o que for. E a gente sente as coisas ruindo. A gente sente as coisas aquela água que vai se esvaindo, né, entre os nossos dedos, né? A gente segura até um certo ponto, né, mas não tem jeito. Ela vai minar até chegar a última gotinha e pum, ela vai embora. Não está no nosso controle. Está no controle do Senhor. Sabe? E para aqueles que estão dispostos a seguir Jesus, é pagar um preço, irmãos. Não é pagar um preço de salvação. Não é pagar um preço de castigo. Mas é pagar um preço de amor. E quando a gente ama, sejam sinceros, as exigências são muito maiores ou não são. Imaginemos, se Jane não amasse Léo, para ela seria mais fácil a vida dela com o Léo. Se o Léo não amasse a Jane, a vida dele seria mais fácil com a Jane, porque seria só, tô nem aí. Mas quando a gente ama, quando a gente se importa, quando a gente se preocupa. E por que eu estou lembrando tudo isso? Porque o livro de Atos mostra que a igreja está guardada no amor do Senhor. Ela está guardada nas mãos do soberano. Eu não sei se vocês entendem, compreendem assim, discernem assim. Nós estamos nos tempos finais. E eu não estou aqui com minha calculadora na mão dizendo, ó, Jesus está voltando em tantos anos. Mas que nós estamos vivendo a parte final da igreja aqui na terra. Nós estamos vivendo. Tudo que o Senhor falou, está aí, ó. Como a gente diz, na ponta do nosso nariz, né? Bem debaixo dos nossos olhos. Palavra de Deus se cumprindo e se cumprindo cada vez mais. Estamos lá no capítulo 25? O que está acontecendo aqui? Só para a gente lembrar rapidinho. Os judeus tramando para poder matar Paulo. E aí eu só queria trazer essa lembrança com vocês. Os caras levantaram um jejum. Não. Vinte e quatro? Então vamos para o 24. Não, vamos para o 24. Resumindo, só para a gente poder entender. Paulo vai para Jerusalém. Chega em Jerusalém, os judeus se revoltam contra Paulo. E eles estão a todo custo tentando matar o apóstolo Paulo. Sendo que o Senhor soberanamente
Ele sabe das intenções porque ele é o Deus onisciente que tudo conhece. Ele sabe das intenções, né? E os judeus tentam envolver as autoridades romanas nessa trama. Mas só que as autoridades romanas, elas começam a perceber que Paulo não estava era passível de alguma punição de pena capital, porque só Roma podia ordenar a morte de alguém. Ainda mais Paulo sendo também um cidadão romano. E aí, o Senhor, na sua soberana providência, o que ele faz? Ele vai fazer com que Paulo seja levado para Cesareia. Paulo pede para poder ser julgado por Roma, por César, né? Paulo primeiro vai a Cesareia, para depois de Cesareia seguir sua viagem para Roma, e é assim que vai terminar o livro de Atos. E nós vamos entrar aqui no capítulo 24. Esse é o resumo do que está acontecendo naquele momento. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com certo orador chamado Tertulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tertulo passou a acusá-lo dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene, e por meio do Senhor, e tendo sido feitas, por seu providente cuidado, notáveis reformas em benefícios deste povo, sempre e em todos os lugares, reconhecemos isto com profunda gratidão. Começa bajulando. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes. Irmãos, só abrindo aqui um parênteses rápido. Os alunos de direito, eles estudam direito romano. Essa noção, esses discursos, vocês já tiveram a oportunidade de ver algum juiz fazendo uma defesa, como começa, com palavras lisonjeiras, com certa eloquência, né? Para poder tramar contra a vida de Paulo. Por isso que eles levaram um orador, eles levaram um cara capacitado em criar um discurso, em criar uma narrativa, em criar um cenário para que Paulo fosse acusado de nada. Porque Paulo não estava fazendo nada que contrariasse a lei dos romanos principalmente. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por algum instante. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordem entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lisias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Vocês lembram uma promessa de Jesus? Quando vocês chegarem diante dos homens, a gente não precisaria falar nada. Por quê? Ele nos daria as palavras certas. Ele nos daria o encaminhamento correto. Aqui mora um princípio gigantesco para a gente nos dias de hoje. Irmãos, nós não estamos livres de sermos caluniados, de sermos difamados, de sermos perseguidos por narrativas mentirosas, por histórias fabulosas, mas o que importa é como está a nossa consciência diante do Senhor. Se nós estamos com uma consciência limpa diante do Senhor, cara, imaginemos Paulo, a pressão que devia ser para ele. O povo que tinha matado Cristo está querendo a morte dele. Os caras estão com ódio dele. Ele está preso pelo Império Romano, que a gente sabe que o Império Romano gostava também de matar as pessoas. Imagina a pressão que está em Paulo. Mas aonde que ele está depositando a sua confiança? No Senhor. Não tem jeito, irmãos. Vamos supor, começam a inventar agora uma história aqui da igreja. Alguém passou aqui e inventou. Eu vi acontecendo. Você começa. Aí vem perseguição, aí vem lacração, como a gente diz, a lacração nas redes sociais, né? Enfim, cancelamento, essas coisas todas. Mas se nós estamos com a nossa consciência reta diante do nosso Deus, nós não precisamos temer aos homens. Por quê? A gente não deve temer aqueles que podem matar o nosso corpo, mas sim aquele que pode matar a nossa alma.
aquele que pode nos acusar naquele grande tribunal naquele dia. Então, é por isso que a gente às vezes vê essa questão assim, parece que esses homens, sei lá, eles recebiam um poder além do que nós recebemos. Não, irmão. O mesmo Espírito que habitava Paulo é o mesmo Espírito que habita os crentes aqui nesta geração e que vai continuar habitando. Então, é isso que está acontecendo. Paulo, ele tinha essa confiança no Senhor. Mas será se Paulo não tinha os momentos de medo dele? Será se Paulo não tinha uns momentos? Claro que Paulo tinha. E ele mesmo faz questão de relatar isso diversas vezes nas cartas dele. Irmãos, orem por mim. Irmãos, orem por mim. Me ajuda. Eu peço a oração de vocês para que eu possa cumprir o meu ministério. Eu tenho um espinho na carne. Eu tenho um mensageiro de Satanás. Homem que nem a gente, de carne e osso. E aí segue. O que é interessante é que eles são obcecados no mal, né? Caramba, eles são obcecados em fazer o mal. Vamos seguindo. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém e nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Está compreendendo? Paulo teve todo o cuidado de não causar o que a gente chama aqui de alvoroço. Ele teve todo o cuidado, todo o zelo, sabe, de fazer as coisas da forma correta, as coisas, sabe, da forma mais, como é que eu posso, sutil possível, sabe? Não foi ali para poder afrontar ninguém, foi ali cumprir o que estava destinado a ele, inclusive uma ordem do Senhor para que ele fosse a Jerusalém. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam de seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordaram com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas. Vocês lembram que Paulo, ele falou a respeito disso? Lembra do profeta Ágabo, que predisse uma grande fome no mundo, em Jerusalém? Pelo contrário, Paulo estava ali levando tudo que ele tinha conseguido arrecadar lá para Jerusalém, lá para ajudar aquele povo, lá para poder ajudar a igreja que estava nascendo lá. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações se tivessem alguma coisa contra mim. Está compreendendo o circo que está montado? A história fictícia que está montada? E aí vamos seguindo. Ou então, que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio, salvo estas palavras que clamei estando entre eles. Hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. E, na verdade, só tinha um grupo de judeu que não acreditava na ressurreição dos mortos, que eram os saduceus. Está compreendendo que é uma coisa maravilhosa quando nós estamos buscando sinceramente santidade em Deus, uma vida moral, uma vida reta? Os caras não tinham do que acusar Paulo. Eles não podiam chegar, Paulo é um pilantra. Paulo é um falador, é um fofoqueiro, é um mentiroso. Paulo é um adúltero. Paulo não tinha.
E aí eles ficam procurando motivos religiosos, sabe? Fica inventando falácias religiosas para poder, sabe, distrair as pessoas. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa dizendo: quando chegar o comandante Lisias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. E aí, é nessa que aquele sobrinho de Paulo, ele descobre a trama. Ele descobre a trama que os judeus vão armar contra a vida de Paulo, e ele tem acesso à prisão, e ele fala isso para Paulo. Ele comenta que os judeus estavam tramando contra a vida de Paulo. E, meus irmãos, eu quero frisar isso bastante com vocês aqui nessa noite de hoje. O que importa é a nossa consciência pura diante de Deus. Você vê que o texto bíblico ele fala consciência pura diante de Deus e dos homens. Sabe por quê? Quando nós estamos com a nossa consciência pura diante de Deus, nós automaticamente estamos com a nossa consciência pura diante dos homens. Ah, mas se os homens se levantarem e caluniarem, não tem dificuldade. Por quê? Nós estamos com a nossa consciência pura diante de Deus. Ah, mas o tribunal dos homens se tiver corrompido, o tribunal de Deus é santo e justo. Desse tribunal ninguém vai escapar. Nós estamos num mundo que habita a injustiça, que impera a injustiça, que impera o pecado. Não tem como ser diferente. O juízo está corrompido. Quantas coisas injustas que a gente vê acontecendo. Mas isso fica um alerta para a gente também para os dias de hoje. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não suporta o processo. Qual o processo? O processo de sofrer por amor a Cristo, por causa do nome de Cristo. E é justamente o sofrimento de Paulo. Paulo não está sofrendo porque ele é judeu, porque ele é romano. Paulo está sofrendo por causa da seita dos nazarenos e por ele ser do caminho. Mas o que a gente sabe, o que eles chamavam de seita dos nazarenos, é a igreja do Deus vivo. É a igreja ao qual hoje nós fazemos parte. E é muito interessante, e chega a ser até meio louco, que a gente vê isso para os dias de hoje. Não vai lá não, que lá é seita. Está compreendendo? Por quê? Por quê? Quem está por detrás orquestrando toda a militância contra a Igreja de Cristo a partir das décadas, dos anos, dos séculos, dos milênios? Quem está? O maligno. Então é a mesma maneira, só vai mudando os tempos, talvez as estratégias, mas é a mesma maneira, é a mesma forma. É ataque de dentro, é ataque de fora, é ataque espiritual, mas só que nós estamos guardados. Tudo isso que Deus veio guiando Paulo aqui, porque imagina na visão dos judeus, irmãos, se a gente derrubar Paulo, olha o baque que a gente vai dar nessa igreja. Mas a igreja está guardada no Senhor. A igreja é de Cristo. E importa que ela seja de Cristo. Importa que o Senhor seja o Senhor Jesus Cristo e não seja outro Senhor. E caminhando para a gente poder encerrar. Passado alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher que era judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo... Rapidinho, só abrindo esse outro lembrete para a gente. Quando a gente permanece fiel, as pessoas querem conhecer esse Jesus que a gente carrega. Sabe por quê, irmãos? Ninguém está disposto a dar a vida por aquilo que não acredita. Ninguém está disposto a dar a vida por aquilo que não ama.
E tipo assim, o texto aqui não está dizendo que ele veio para poder ser convertido, Paulo fazer o apelo, não. Ele veio interessado, querendo saber quem é Jesus. E passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver a oportunidade, mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Tipo assim, uma propinazinha, Paulo, para eu te livrar. Aí agora me diz, irmãos, o cristão precisa dos caminhos do suborno? Por quê? Quem cuida de nós? Quem julga a nossa causa? É Ele. Por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria segurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Está entendendo? Roma precisa ficar bem com... Aliás, não pode fazer mal a Paulo, que é cidadão romano, mas só que ele está guardado no Senhor. E por outro lado, eles querem fazer uma política ali com os judeus. Irmãos, pensa nos dias de hoje, nos dias da ansiedade a mil. Você viu aqui o detalhe? 2 anos. Paulo ficou ali preso, mesmo que pudesse receber os seus para poder o servir, 2 anos. Agora imagina você preso ali 2 anos por uma calúnia. E vamos ser sinceros, os 2 anos de Paulo não muda nada para os 2 anos de hoje. Mesma coisa. Dia de 24 horas, cada hora com 60 minutos, cada minuto com 60 segundos. O que mudou? O ritmo de vida. A sociedade, tranquilo. Isso também não tem como a gente, se opor. A vida está muito mais acelerada. Mas sabe, isso daí é uma disposição de seguir a Cristo. Essa é uma verdadeira disposição de amar, de morrer por Cristo. E eu acredito que tudo que a gente conversou aqui, neste capítulo aqui, que chegou a uma parte do texto, como no capítulo 25, no 26, não tem como querer ficar inventando aqui coisas para poder, talvez, querer que o texto fale aquilo que o texto não está falando. Mas olha aqui, a providência soberana de Deus. O cuidado soberano do Senhor. E eu queria aplicar isso para a gente poder encerrar a nossa escola bíblica de hoje com isso, sabe? Qual é o nosso chamado diante disso tudo? É permanecer fiel ao Senhor, irmão. É carregar uma consciência pura diante de Deus. E automaticamente carregaremos uma consciência pura diante dos homens. Agora, o que os homens falam, o que os homens fazem, já não está mais com a gente, está com os homens. Eu não tenho controle sobre a vida da Jane, como a Jane não tem controle sobre a minha vida. Eu não tenho controle sobre o que Jane fala, como Jane não tem controle sobre o que eu falo, e por aí vai. A gente não tem controle sobre o que nossos filhos falam. E assim, vamos dizer, foram gerados de nós, saíram da gente. Mas nós temos controle do que nós falamos. Nós temos controle de quem nós somos. Nós temos controle de quem nós temos amado, de quem tem sido nossa prioridade. Isso está em nossas mãos. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor, agradecendo pela escola bíblica? Querido Deus e Pai, graças nós te damos, louvamos e exaltamos o teu santo nome, te agradecemos por tua santa, poderosa e maravilhosa palavra. Obrigado porque tu és o Senhor da igreja, obrigado porque a igreja tem um Deus. E Pai, da mesma forma que Paulo era habitado pelo teu Santo Espírito, cremos que hoje também somos e queremos te pedir, sabe, Senhor, nos dê essa disposição, essa coragem, diante ao mundo, diante à adversidade, diante ao tribunal injusto dos homens, mas que o Senhor possa criar em nós uma consciência pura diante do Senhor, nos leve a um arrependimento genuíno, a uma confissão de pecados, ao abandono do pecado, e que o Senhor possa viver através de nós
e que nós possamos ser aqueles que vão glorificar o teu santo nome e que vão bendizer o teu santo nome por onde nós passarmos, Senhor Deus. Nos ajude a não apenas conhecer, mas agora também nos ajude a obedecer a tua palavra, a seguir em amor os teus passos. E assim oramos a ti, já também te pedindo mais uma vez pelo culto, que o Senhor possa continuar na condução de todas as coisas, para o louvor e para a exaltação do teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.